Se você está cansado de jejuar e não ver resultados, se você ora, chora, busca a Deus e parece que nada se move, então você precisa ouvir esse vídeo o que eu vou falar agora. Porque existe um homem na Bíblia que jejuou de um jeito tão poderoso que parou os céus e dobrou um rei e moveu anjos. Exatamente. O nome dele é Daniel. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente os resultados de qualquer jejum que você faça. Talvez você esteja passando por um deserto agora, talvez o seu casamento esteja desmoronando, talvez você esteja esperando respostas há meses, há anos, e parece que Deus se calou, não parece? Eu entendo essa sua dor, mas eu preciso te dizer uma coisa. O problema talvez não esteja exatamente no jejum. O problema pode estar em como você está jejuando. Daniel deixou 7 lições escondidas no livro dele sobre jejum. 7 princípios que ainda funcionam até hoje. E quando você aplicar todas essas lições no seu próximo jejum, eu te garanto, os céus vão se abrir. Fica comigo até o final desse vídeo. E a 7ª lição é a que quase ninguém aprende, mas todas são fundamentais. Anota aí, guarda bem, repete o vídeo até guardar todas. Primeira lição: Daniel jejuou com um propósito definido. Sim, o propósito. Estou jejuando para lá. Você ponha o propósito definido. Ele tinha um alvo claríssimo. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele assentou no seu coração, ele decidiu antes. Hoje muita gente começa um jejum, nem sabe direito para quê. Jejua porque o pastor mandou, jejua porque é um começo de ano, jejua por hábitos. Mas Daniel não fez assim. Daniel sabia exatamente o que ele queria de Deus. A aplicação antes do seu próximo jejum, escreva num papel, escreva assim: Senhor, esse jejum é por isso, e por isso, e por isso. Pode ser o seu casamento, pode ser seus filhos, sua filha, pode ser uma libertação, pode ser um alvo que você quer atingir. O jejum sem um alvo é desperdício de fome. Por exemplo, um jejum para comprar uma casa, para comprar um apartamento, para comprar uma terra, um jejum para comprar um carro. As coisas estão todas travadas e não vai. Eu já tentei várias vezes, então vou fazer um jejum para que isso aconteça, para que tudo que existe de mal que está impedindo caia por terra. Tenha um alvo definido. Segunda lição: Daniel jejuou mesmo estando no meio da Babilônia, mesmo estando no meio dos inimigos, dos seus algozes, dos que o prenderam, levaram para ser escravo. Preste bem atenção nisso. Daniel não estava no templo em Jerusalém, não estava numa igreja, não estava num retiro espiritual. Não. Ele estava no palácio do rei mais pagão da sua época. Ele estava cercado por feitiçarias, idolatrias, imoralidades. E mesmo assim, ele jejuou. A maioria de nós espera um ambiente perfeito para buscar a Deus. Quando eu sair desse trabalho ruim, então eu vou jejuar. Quando meu marido se converter, então eu vou jejuar. Quando os meninos crescerem, eu vou jejuar. Mas não. Daniel nos ensina que ele jejuou dentro da Babilônia. Você jejua dentro da sua casa, mesmo bagunçado. Você jejua dentro do seu problema, dentro do seu trabalho, mesmo que tudo está errado. A Bíblia diz em Daniel 6:10, e quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e as janelas estavam abertas, não fez nem questão de esconder, deixou as janelas abertas para todo mundo ver. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Não importa o que os outros vão achar ou deixar de achar. Ele foi lá e orou. Assim deve ser a nossa postura. Tem um decreto de morte? Eu vou ser jogado na cova dos leões? Vou lá orar.
mesmo sendo condenado pelo rei, que era proibido ajoelhar e orar por outros que não seja o próprio rei. Mesmo com esse decreto de morte assinado, ele continuou orando, ele continuou buscando a Deus. Pare de esperar a sua hora certa. A hora certa é agora. Hoje, na sua cozinha, no seu quarto, no seu carro, ore, jejue, busque a Deus. A terceira lição de Daniel é: Daniel jejuou sem se importar com quem estava olhando, a janela aberta, mesmo com decreto de morte. Daniel não jejuava para se mostrar. Ele jejuava porque tinha intimidade com Deus. Hoje a gente vive na era do palco, do poste, do olha como eu sou espiritual. Jesus já tinha avisado em Mateus 6, 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Daniel jejuou em silêncio e foi nesse silêncio que o anjo encontrou ele. No seu próximo jejum, não conte para ninguém, não poste, não comente nos grupos da igreja, esconda de todo mundo, menos de Deus. Continue sua vida cotidiana normal, porque o que Deus faz no seu secreto, Ele recompensa em público. A quarta lição é: Daniel jejuou, mesmo quando a resposta continuou demorando. Sim, esse é o ponto que derruba a maioria de nós cristãos. Daniel orou, Daniel jejuou e nada aconteceu durante 21 dias. Olha bem. Ele mesmo escreveu em Daniel 10, 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste. Por 3 semanas inteiras, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento algum, até que se cumpriram as 3 semanas inteiras. 21 dias sem ver nada, 21 dias de silêncio total nos céus. Mas Daniel não parou. E quando o anjo finalmente chegou, sabe o que o anjo disse? Daniel 10, 12. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Exatamente isso, desde o primeiro dia. A resposta dele já havia saído, mas tinha uma batalha espiritual no caminho. Então eu te digo hoje, não desista no terceiro dia, não desista no 7º dia, não desista no 15º dia. A resposta já saiu, ela está vindo, ela está atravessando uma guerra para chegar até você. Então o jejum deve permanecer até a resposta chegar. Lição número 5. Daniel jejuou pelos outros, não só por ele mesmo. Essa lição a gente ignora muitas vezes. Daniel não jejuava somente pelos problemas próprios. Ele jejuava por uma nação inteira. Daniel 9:3. Voltei o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinzas. E ali ele reconheceu os pecados da nação inteira. Ele não tinha cometido nada desses pecados, mas ele confessou e admitiu que fazia parte, que era consequência. Tudo que ele estava vivendo era consequência dos erros da nação. Ah, mas não fui eu. Mas você faz parte desse povo. Ele confessou os pecados do povo dele, dos pais dele, dos reis dele, como se fossem os pecados dele mesmo. Quando você jejuar pelos outros, Deus se compromete com você de um jeito diferente. Aplicação: no seu próximo jejum, inclua a sua família, inclua o seu cônjuge perdido, inclua os seus filhos desviados, inclua o seu pai que nunca aceitou Jesus. Jejum egoísta tem um alcance muito curto. Jejum intercessor abala fundamentos. Sim, o jejum tem que ser pelos seus. Daniel jejuou com humildade e não com orgulho.
Tem gente que jejua e fica achando que Deus deve alguma coisa para ele. Eu jejuei 7 dias, mas agora Deus tem que me ouvir. Mas não é bem assim. Daniel não chegou na presença de Deus com o currículo. Ele chegou com o rosto na terra. Daniel 9:18. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Repete bem essa frase comigo. Não pelas minhas justiças, pelas misericórdias dele. Você não jejua para forçar a Deus, você jejua para se quebrantar diante dele. Então hoje, chegue ao chão, chore, reconheça que você não merece nada e veja a misericórdia de Deus, como a misericórdia de Deus vai fazer com o coração seu. Agora a lição número 7, Daniel jejuou até o fim e não parou pela metade. Essa lição ninguém aprende. Daniel terminou o que ele começou. Não foi um jejum pela metade, não foi comecei segunda e parei quarta, porque deu fome. Não. 21 dias inteiros, não foi parcial. E o que aconteceu depois? Daniel se tornou um dos homens mais usados por Deus em toda a Bíblia. Reis tremiam diante dele, anjos vinham servi-lo, profecias dos últimos dias foram reveladas a ele. Porque ele terminou? Sim, exatamente. Ele terminou o jejum e se tornou um grande profeta. A Bíblia diz em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim, não é até o penúltimo dia, não é até a penúltima hora. É até o fim. Se você não cruzar a faixa de chegada, você não chegou. Quem termina, recebe. E se você começou um jejum, termine. Mesmo que canse, mesmo que desanima, mesmo achando que não vai dar em nada. Termine, porque a coroa está reservada para quem chega até o fim. Agora eu quero falar com você. De coração para coração. Pode ser que você já esteja exausto, exausta. Pode ser que você esteja olhando para o teto à noite se perguntando: Senhor, eu jejuei, eu chorei, eu busquei. Cadê as respostas? Eu preciso te falar essa verdade. Deus não está atrasado. Enquanto você só vê o silêncio, anjos estão lutando, batalhando. Enquanto você só vê a demora, os céus estão movendo as peças. Enquanto você acha que ele te esqueceu, ele já escreveu o seu nome com a sua resposta. Daniel passou 21 dias achando que Deus não tinha ouvido, mas desde o primeiro dia a ordem já tinha saído do trono. O mundo é mais espiritual do que você imagina. Sabe o que isso significa? Significa que talvez as suas respostas estejam a poucos dias de um jejum. A poucos dias de você chegar até o fim. Não desista agora, não quebre o jejum no meio, não solta a mão de Deus a um passo do seu milagre. Porque o Deus que respondeu a Daniel é o mesmo Deus que vai te responder. Então, o primeiro era jejum com propósito definido. Escreva o propósito. O segundo, jejum mesmo estando na Babilônia, mesmo estando prisioneiro. 3, jejum em secreto. 4, jejue mesmo quando a resposta está demorando. Jejue pelos outros. Exatamente. 6, jejue com humildade. E 7, termine o que você começou. Se você aplicar essas 7 lições no seu próximo jejum, eu te garanto, em nome de Jesus, e pode voltar aqui, pode escrever aqui nos comentários, eu fiz esse jejum e deu resultado. Daniel não era um super-herói, Daniel era um homem como você e eu, mas ele aprendeu a jejuar do jeito certo, e você também está aprendendo. Então, se esse vídeo tocou seu coração, eu quero te pedir para você escrever nos comentários: eu faço o jejum de Daniel, eu faço o meu jejum com propósito. Escreva a palavra Daniel, jejum com propósito. Vai ser impactante e eu vou estar orando por você, porque eu leio todos os comentários e oro por quem está comentando.
E dessa vez você vai até o fim. Dessa vez você vai até ter a resposta. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que está passando por dificuldade. E talvez esse vídeo seja um estímulo para ela lutar na batalha certa, na batalha espiritual. Que o Deus de Daniel, que abriu a boca dos leões, que parou os céus, que enviou anjos, abra hoje sobre a sua vida portas que homem nenhum vai conseguir fechar. Em nome de Jesus. O Deus de Daniel, ele fechou a boca dos leões para eles não comerem a Daniel, mas abriu para comer os inimigos de Daniel. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém e amém.